O carro de luxo, uma mancha escura e reluzente de tecnologia alemã, parecia ofender a paisagem com sua mera presença. A poeira fina e avermelhada do vilarejo, levantada por sua chegada, assentava-se lentamente sobre a lataria polida, cobrindo o brilho com um véu de esquecimento. Amanda desligou o motor e o silêncio que se instalou foi profundo, preenchido apenas pelo zumbido distante de insetos e o som do vento agitando as folhas secas. Foram 10 horas de estrada. 10 horas repassando mentalmente o discurso que guardava há uma década. Um agradecimento que se tornara pesado demais para carregar. Ao sair do veículo, o ar quente e denso a envolveu. Seu tailleur de corte impecável e seus sapatos de grife pareciam uma fantasia absurda naquele cenário de casas simples e ruas de terra batida. Um mundo que ela havia se esforçado tanto para deixar para trás e ao qual agora retornava como uma estranha. Ela caminhou em direção à pequena casa no final da rua, a única que lembrava vagamente de sua adolescência. A pintura azul, antes vibrante, agora estava desbotada e descascada em vários pontos, e uma das janelas exibia uma rachadura que se espalhava como uma teia de aranha. O jardim, que um dia fora cuidado, estava dominado por ervas daninhas. Cada passo na terra fofa era um confronto entre seu presente de sucesso e o passado que vinha resgatar. Em sua mente, a imagem de Marcelo era nítida, seu sorriso fácil, a força em seus braços quando a puxou da água, salvando-a do afogamento que mudaria sua vida para sempre. Ela estava ali para finalmente dizer que viveu por dois, que honrou a segunda chance que ele lhe dera. A gratidão era uma dívida, e Amanda, a executiva implacável, sempre pagava suas dívidas. Ao chegar à porta de madeira gasta, antes que pudesse bater, ela se abriu. 2 crianças pequenas a encaravam do umbral. Uma menina, talvez com uns 11 anos, a olhava com uma seriedade que não pertencia à sua idade. Seus olhos escuros e intensos eram uma cópia exata dos de Marcelo. Sua mão segurava firmemente a de um menino menor, mais franzino, que se escondia parcialmente atrás dela, agarrado a um boneco de pano surrado. A menina mais velha inclinou a cabeça, a desconfiança estampada em seu rosto. "Quem é a senhora?" perguntou ela, a voz firme, protetora. Amanda, pega de surpresa, forçou um sorriso profissional que não alcançou seus olhos. "Olá, eu sou uma amiga antiga. O Marcelo está? Eu preciso muito falar com ele", disse ela, o nome dele soando estranho em sua própria boca depois de tanto tempo. A menina não respondeu. Apenas continuou a encará-la com aqueles olhos inquisidores. Foi o menino pequeno que se moveu, dando um passo à frente, o olhar assustado fixo no rosto de Amanda. Ele parecia não entender a complexidade da situação. Apenas o fato de que uma estranha estava na porta de sua casa perguntando por seu pai. Amanda se ajoelhou instintivamente para ficar na altura dele. A máscara de CEO começando a rachar diante daquela pureza vulnerável. "Onde está o seu pai, querido?" Ela perguntou com uma suavidade que nem sabia possuir. O menino olhou para a irmã e depois de volta para Amanda, e com a simplicidade devastadora que apenas uma criança consegue ter, respondeu com a voz baixinha e clara. O papai virou uma estrelinha no céu. Naquele instante, o chão de terra sob os joelhos de Amanda desapareceu e todo o seu mundo, construído sobre a fundação daquela dívida de gratidão, desmoronou em um silêncio absoluto. A frase do menino ecoou no vazio que se formara dentro de Amanda. Papai virou uma estrelinha no céu. A simplicidade daquelas palavras, desprovida de qualquer metáfora adulta ou eufemismo, foi uma lâmina que cortou através de anos de armadura corporativa. Ela permaneceu ajoelhada na terra, o tecido caro de sua calça absorvendo a umidade do chão, incapaz de se mover ou respirar. Seu plano meticuloso,
O discurso de gratidão ensaiado por uma década, tudo se dissolveu em uma nuvem de poeira e culpa. A dívida que viera pagar havia se transformado em um abismo. Marcelo não estava mais ali para ouvir seu agradecimento. Ele havia partido, deixando para trás 2 pequenos fragmentos de si mesmo, 2 pares de olhos que agora a encaravam com uma mistura de curiosidade e dor, esperando uma resposta que ela não tinha a menor ideia de como dar. Uma senhora de cabelos brancos e ombros curvados pelo tempo apareceu na porta, enxugando as mãos em um avental desbotado. Era a tia das crianças, uma figura frágil que parecia prestes a ser levada pelo vento. Com uma voz suave, ela convidou Amanda para entrar, oferecendo-lhe um copo d'água e um lugar na pequena sala de estar. Ali, entre móveis gastos e fotografias amareladas na parede, a história foi contada. Marcelo se fora há quase 1 ano, vítima de uma pneumonia agressiva que seu corpo, exausto pelo trabalho pesado na roça, não conseguiu combater. Ele não deixara economias, apenas a casa e a pequena plantação que mal dava para o sustento. A tia, com sua saúde precária, fazia o que podia, mas o futuro das crianças era uma sombra constante que pairava sobre os 3. Amanda ouvia tudo em silêncio, cada palavra aprofundando a ferida de sua ausência. O instinto de Amanda, a CEO, tomou o controle. Problemas eram feitos para serem solucionados, preferencialmente com recursos. Ela abriu sua bolsa de couro, a mesma que levava para reuniões de milhões de dólares, e retirou um talão de cheques. Sua mão tremia ligeiramente enquanto preenchia uma quantia que, para ela, era significativa, mas que naquele contexto parecia obscena. Era uma tentativa desesperada de aplacar a culpa, de transformar sua dor em algo prático, mensurável. Ela estendeu o papel para a tia, a voz firme e profissional que usava para fechar negócios. Isso é para ajudar, para as crianças, para o que precisarem. Eu sinto muito. Eu não sabia. Eu deveria ter voltado antes. A frase soou vazia, um eco de sua própria falha. Uma tentativa de comprar o perdão que sabia não merecer. Foi Júlia quem interveio. A menina, que observava tudo de um canto com uma seriedade assustadora, deu um passo à frente e colocou sua mão pequena sobre a da tia, impedindo-a de aceitar o cheque. Seus olhos, idênticos aos de Marcelo, fixaram-se em Amanda, não com raiva, mas com uma clareza cortante. Meu pai não ia querer seu dinheiro, disse ela, a voz firme e inabalável. Ele ensinou que a gente não vende o que sente. Se a senhora era amiga dele, ele ia querer um amigo, não um pagamento. A frase atingiu Amanda com a força de um golpe físico, deixando-a sem ar. Aquela criança, em sua dor e pobreza, possuía uma integridade que o dinheiro não podia tocar. É em momentos assim, de uma dignidade tão pura, que a gente entende o valor de uma história. Se inscrever aqui no canal é o que nos permite continuar trazendo esses relatos, para que vozes como a de Júlia nunca se percam. Humilhada e desnorteada, Amanda recuou. Ela guardou o cheque, murmurou um pedido de desculpas e saiu da casa, sentindo o peso de todos os olhares da pequena rua de terra. Sentou-se em seu carro, o interior de couro e a tecnologia de ponta parecendo ridículos. Um casulo estéril que a isolava da vida real. Ela ligou para sua assistente em São Paulo, a voz um fio, cancelando suas reuniões do dia seguinte, dizendo apenas que um imprevisto pessoal havia ocorrido. Não havia um plano, apenas a certeza esmagadora de que não poderia simplesmente dar as costas e ir embora. Fugir daquele vilarejo uma segunda vez seria uma traição não apenas à memória de Marcelo, mas à mulher que ela um dia aspirou ser, antes que o sucesso a endurecesse e a cegasse para o que realmente importava. Horas mais tarde, quando o sol começou a tingir o céu de laranja e roxo, Amanda ainda estava lá, dentro do carro, observando a vida simples do vilarejo seguir seu curso,
Foi então que ela viu. No quintal da casa, perto de um pé de manga, estava José, o menino mais novo. Ele estava encolhido, de costas para a casa, e seus pequenos ombros tremiam em um choro silencioso e contido. Ele segurava com força o seu boneco de pano, como se fosse a única âncora em um mundo que havia se tornado grande e assustador demais. A cena era de uma solidão tão profunda que quebrou o último resquício da compostura de Amanda. Ela saiu do carro, os sapatos de grife afundando na poeira, e caminhou lentamente em direção a ele, o coração apertado com uma dor que era ao mesmo tempo dele e dela. Ela não disse nada. A executiva, acostumada a comandar salas de reunião, não tinha palavras para consolar uma criança em luto. Apenas se sentou na terra ao lado dele. O silêncio preenchido pelo som dos grilos que começavam a cantar. José se assustou por um instante, mas ao ver o rosto de Amanda, agora desprovido de qualquer máscara, ele pareceu relaxar. Após alguns minutos, em um gesto de confiança pura e comovente, ele estendeu seu pequeno boneco de pano para ela. Não era um presente, era um compartilhamento. Ele estava oferecendo a ela a única coisa de valor que possuía, o último elo físico com seu pai. Amanda aceitou o boneco. O tecido áspero em suas mãos, e naquele toque, a muralha de gelo que construiu ao redor de seu coração por 20 anos, finalmente se rompeu em lágrimas silenciosas. E foi ali, naquele instante de conexão pura, que a verdadeira jornada dela começou. É por histórias de virada como essa que a gente trabalha, e sua inscrição é o que nos dá força para encontrar e compartilhar cada uma delas. Naquela noite, Amanda não dormiu no hotel de luxo que havia reservado na cidade vizinha. Ela bateu novamente na porta da pequena casa azul e, com uma humildade que não sabia possuir, pediu à tia se poderia ficar. Não como uma benfeitora, mas como uma hóspede, talvez uma ajuda. Ela cancelou sua volta a São Paulo indefinidamente. A dívida com Marcelo não poderia ser paga a ele, mas ela sentia, com uma clareza visceral, que poderia ser honrada. Honrada não com dinheiro, mas com tempo, com presença, com cuidado. A tia, vendo a sinceridade em seus olhos marejados, preparou um pequeno quarto nos fundos e, pela primeira vez em muitos anos, Amanda adormeceu sentindo algo além do peso de suas responsabilidades corporativas, o frágil e aterrorizante broto de um propósito. Os dias que se seguiram foram um exercício de desconstrução. Amanda, a mulher que comandava uma empresa de tecnologia, não sabia como cozinhar em um fogão a lenha. Suas tentativas de fazer um bolo resultaram em uma massa queimada e dura para o deleite secreto de José. Ela não sabia como remendar um rasgo na calça do menino ou como trançar o cabelo de Júlia. Cada tarefa doméstica era um lembrete de sua total inaptidão para aquele mundo. Júlia a observava com uma desconfiança constante, testando seus limites com perguntas afiadas e um silêncio julgador. Ela parecia esperar a qualquer momento que a mulher da cidade grande se cansasse daquela brincadeira de caridade e voltasse para sua vida de luxo, abandonando-os como o destino já havia feito. O conflito não vinha apenas de dentro da casa. As ligações de São Paulo se tornaram mais frequentes e impacientes. Seu sócio não entendia. Amanda, o que você está fazendo aí? Temos um contrato de expansão para assinar. Os investidores estão perguntando por você. Esse vilarejo não tem nem sinal de internet decente, dizia ele, a voz fria e metálica do outro lado da linha. Para ele, ela estava tendo um colapso, desperdiçando seu tempo e colocando em risco tudo o que construíram. Amanda tentava explicar, mas as palavras soavam ocas. Como explicar que trocar o curativo no joelho ralado de José parecia, naquele momento, mais importante do que fechar um acordo multimilionário? Ela estava em um mundo que sua antiga vida não podia compreender. A comunidade do vilarejo também a olhava com um misto de curiosidade e suspeita.
Quando ia ao pequeno armazém comprar mantimentos, os cochichos a seguiam. É a rica de São Paulo, diziam. Veio limpar a consciência. Ninguém era abertamente hostil, mas a barreira era palpável. Ela era uma estranha, uma anomalia em seu universo previsível. Sua presença, com suas roupas inadequadas e seu carro que parecia uma nave espacial, era um lembrete constante da distância entre seus mundos. Amanda sentia a solidão de uma forma nova e mais aguda. Em São Paulo, ela era solitária em meio à multidão. Ali, ela era uma forasteira, e a validação que seu status lhe conferia na cidade grande não valia absolutamente nada. A verdadeira crise, no entanto, veio de uma fonte inesperada. Certa noite, a tia das crianças a chamou para uma conversa séria, o rosto marcado pela preocupação. Parentes distantes, que nunca haviam se importado com as crianças, souberam da situação e estavam sugerindo uma solução prática: levar Júlia e José para um abrigo em uma cidade maior, a centenas de quilômetros dali. Eles argumentavam que a tia era muito velha e doente para cuidar deles, e que um orfanato ofereceria uma estrutura melhor. A ameaça era real e iminente. A ideia de que aquelas crianças, que já haviam perdido tudo, pudessem ser arrancadas do único lar que conheciam e separadas uma da outra, acendeu em Amanda um fogo protetor que ela jamais imaginou sentir. Aquele não era mais um problema a ser resolvido com dinheiro. Era uma luta, e ela, pela primeira vez, estava disposta a lutar por alguém além de si mesma. Aquela manhã marcou um ponto de virada, não apenas para Amanda, mas para todo o vilarejo. O sol brilhava sobre o pequeno prédio recém-pintado, onde antes ficava a casa dilapidada de Marcelo. Agora, uma placa de madeira entalhada à mão dizia: Biblioteca Comunitária Marcelo Lopes. O cheiro de tinta fresca misturava-se ao perfume da terra molhada e ao aroma de café que a tia das crianças servia em pequenos copos de plástico. A comunidade estava reunida. Os rostos antes desconfiados agora exibiam um respeito curioso. Amanda não usava um de seus tailleurs caros, mas um vestido simples de algodão, e seus pés estavam calçados com sandálias que já acumulavam a poeira vermelha do lugar. Ela não era mais a forasteira, a executiva de um mundo distante. Naquele pequeno pedaço de chão, ela havia encontrado um lugar, um que não era definido por seu cargo ou conta bancária, mas por suas ações. Quando a chamaram para falar, todos esperavam um discurso formal, talvez algumas palavras sobre filantropia e o poder da educação. Amanda caminhou até a frente, segurando uma folha de papel onde havia anotado alguns tópicos. Ela olhou para o papel, para os rostos atentos à sua volta, e então seus olhos encontraram os de Júlia e José, sentados na primeira fileira ao lado da tia. O menino balançava os pés, ansioso, enquanto a menina a encarava com a mesma intensidade de sempre. Mas agora havia algo mais em seu olhar, uma fresta de esperança. Naquele instante, Amanda dobrou o papel e o guardou no bolso. As palavras que precisava dizer não estavam escritas ali. Elas estavam gravadas em seu coração, moldadas pela dor, pela culpa e por uma gratidão que finalmente encontrara seu verdadeiro destino. O silêncio se aprofundou enquanto todos esperavam. Com a voz embargada, mas clara, ela começou. Eu não vim aqui hoje inaugurar um prédio. Eu vim para acertar uma conta, uma que eu carreguei por quase 20 anos. Ela não se dirigia à multidão, mas diretamente às duas crianças. Muitos anos atrás, eu estava me afogando em um rio aqui perto. Eu não conseguia respirar e achei que era o meu fim. Mas o pai de vocês, um garoto forte e corajoso, pulou na água e me salvou. Ele me deu o ar que me faltava. Ele me deu uma segunda chance. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, sem que ela fizesse qualquer esforço para contê-las. Eu passei anos achando que a melhor forma de honrar esse presente era sendo bem-sucedida, ganhando dinheiro.
Eu estava errada. O dinheiro não pode pagar o valor de uma vida, e eu descobri isso da forma mais dolorosa. Ela deu um passo à frente, ajoelhando-se na terra para ficar na altura deles, recriando sem querer a cena de sua chegada. Marcelo me deu mais tempo para viver, mas foram vocês dois, Júlia e José, que me ensinaram como viver. Vocês me ensinaram sobre coragem, sobre dignidade e sobre o que realmente significa cuidar de alguém. Sua voz era um sussurro carregado de súplica. Esta biblioteca não é um presente meu para vocês. É uma tentativa de construir algo que o pai de vocês me ensinou. Um lugar seguro. Eu não posso substituir o que vocês perderam e eu nunca tentaria. Mas eu posso oferecer o que eu tenho. Eu não quero ser apenas uma ajuda, uma amiga distante. Eu quero ser uma família. Vocês me aceitam como sua? A pergunta pairou no ar. Frágil e poderosa, o coração de 3 mundos em suspenso. Por um longo momento, ninguém se moveu. O único som era o do vento nas árvores. Então, a muralha que Júlia construiu ao redor de si mesma finalmente cedeu. O primeiro soluço foi contido, mas foi seguido por outro e outro, até que a menina que nunca chorava desabou em lágrimas. Ela se levantou e correu, não para longe, mas em direção a Amanda, lançando-se em seus braços com uma força que quase as derrubou. José veio logo atrás, seu pequeno corpo se aninhando entre as duas, as mãos agarrando o vestido de Amanda com força. Ali, ajoelhada na poeira vermelha, abraçando aquelas 2 crianças, Amanda finalmente entendeu. A dívida não fora paga, ela fora transformada. A gratidão se tornara amor. E naquele abraço, sob o olhar emocionado de toda a comunidade, uma nova família, improvável e indestrutível, fincava suas raízes. Os papéis da adoção foram assinados em uma sala abafada do pequeno fórum da comarca, um contraste gritante com as salas de reunião climatizadas, onde Amanda costumava selar acordos de milhões. A caneta, ao deslizar sobre o papel, não trazia o peso de uma transação comercial, mas a leveza de um destino que se cumpria. Ela não estava adquirindo ativos, estava recebendo uma família. Ao seu lado, Júlia segurava a mão de José com a mesma firmeza protetora de sempre, mas seus olhos não mais carregavam desconfiança, e sim uma esperança frágil e preciosa. A tia Elvira, sentada um pouco atrás, chorava baixinho, um choro não de tristeza, mas de alívio e gratidão. Naquele instante, a Casa Azul desbotada deixou de ser apenas um lugar de luto para se tornar oficialmente um lar. Um santuário improvável onde 3 almas quebradas começavam, juntas, a se remendar. Amanda não abandonou o império que construiu em São Paulo. Ela o transformou. A executiva implacável deu lugar a uma líder visionária que entendeu que o verdadeiro valor não estava nos gráficos de crescimento, mas no impacto humano. Ela criou um braço de responsabilidade social dentro de sua empresa, a Fundação Marcelo Lopes, e passou a geri-la à distância, trocando o arranha-céu pela varanda da casinha azul. Suas reuniões por vídeo agora tinham como pano de fundo as roupas secando no varal e o som distante das galinhas. Seus sócios, inicialmente céticos, foram forçados a admitir que a nova paixão de Amanda havia, de alguma forma, humanizado a marca, atraindo talentos e investidores que buscavam mais do que apenas lucro. Ela usou sua competência não para fugir de seu passado, mas para construir um futuro para o lugar que a salvou 2 vezes. Os anos passaram como a poeira vermelha que o vento levantava nas tardes quentes. O pequeno centro comunitário floresceu, tornando-se um modelo que foi replicado em outros vilarejos esquecidos pelo progresso. Júlia, a menina séria de olhos inquisidores, cresceu e se tornou uma jovem pedagoga, administrando a fundação com a mesma dignidade e firmeza que herdara do pai. José, o menino assustado que se agarrava a um boneco de pano,
Descobriu seu talento no desenho e se tornou um arquiteto, projetando espaços comunitários sustentáveis e acolhedores. Eles não eram mais vítimas de uma tragédia, mas agentes de transformação, a prova viva de que o legado de Marcelo não era sobre uma morte heróica, mas sobre uma vida de gentileza cujas sementes continuavam a germinar e dar frutos, muito depois de ele ter partido. 15 anos depois daquele dia, Amanda, agora com os cabelos prateados e um sorriso sereno que lhe era constante, observava da varanda. Júlia e José estavam no pátio da fundação, acolhendo um menino recém-chegado, órfão e assustado, que se agarrava a uma mochila surrada como se fosse tudo o que lhe restava no mundo. Ela viu sua filha se ajoelhar, assim como ela mesma fizera anos atrás, e oferecer não dinheiro ou promessas, mas um olhar de compreensão e um abraço seguro. O ciclo se completara. A gratidão não era uma dívida a ser paga, mas uma corrente de bondade a ser passada adiante. É por isso que cada nova inscrição aqui é mais do que um número. É a força que nos move para encontrar e compartilhar essas correntes de esperança, garantindo que elas nunca se quebrem.